Glória a Deus. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, me sinto profundamente agradecido a Deus por mais essa oportunidade. Confesso que entendo que o pastor Josué, quando ele me convidou, nós nos encontramos e ele então me fez esse convite. Então não era uma coisa assim previamente pensada, mas foi um projeto de Deus, uma vontade específica de Deus para essa oportunidade. E quando o pastor me convidou, eu fiquei muito agradecido, porque eu tenho uma afinidade muito grande com essa igreja. Conheço essa igreja e ela tem uma marca que talvez alguns aqui, ou bom número, que não sabem. No dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, lá em Vitória da Conquista, essa igreja aqui estava em festa, e quase toda a igreja de Conquista estava aqui naquela oportunidade. Mas naquele dia, foi bem naquele dia, quando vocês estavam aqui agradecendo a Deus, eu estava me entregando para Jesus lá em Vitória da Conquista, 1984. Olha só quanto tempo tem, e pela graça de Deus, Deus me sustentou e até aqui tem me guardado na sua presença. Eu sempre tive, irmãos, aqui amizade com os pastores que passaram por aqui. Eu tive aqui algumas vezes, tive a felicidade de pregar até na praça, não é? Teve um trabalho sobre o dia da Bíblia e tive a felicidade também de ser ministrante naquela oportunidade. De forma que a gente tem assim, eu vi várias vezes aqui em trabalhos aqui nessa igreja, de forma que eu tenho assim marcas profundas e eu fico agradecido a Deus por isso. E agora Deus trouxe para esse tempo o pastor Josué. Irmãos, eu tenho pouco tempo que eu conheço o pastor Josué, mas tive a oportunidade de estar na sua casa, de conversar com ele, e a gente vê o coração que o pastor Josué tem na obra de Deus. O último campo mesmo que ele passou, eu estive com ele, não só na sede, fui também em uma congregação que ele nos deu a oportunidade de ir, de maneira que ele fez um grande trabalho lá. Ele fez um projeto de uma reconstrução do templo sede lá, que realmente me deixou fascinado. Eu tive a oportunidade, durante os campos que passei, queridos, eu estive em vários campos aqui próximos. Fui pastor em Belo Campo, Tremedal, Barra do Choça, depois fui ser pastor em Barra do São Francisco, perto de Xique-Xique. De Barra do São Francisco eu fui para São Roque, no Paraguaçu, ali perto da ilha de Itaparica. E depois passei em Conquista 5 anos, pregando a palavra, fazendo ministrações em igrejas, e depois fui levado para Anagé, onde passamos 11 anos. Foi o campo que mais levei tempo, mas foi uma experiência muito forte que o Senhor nos deu ali. De forma que eu estou contando isso para promover que eu entendo o que o pastor Josué propôs fazer na última igreja, por exemplo, que nós estivemos com ele. Todo pastor, irmãos, ele tem que ter no seu coração o propósito de não sair do lugar sem dizer para o que veio. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que todas as pessoas que Deus realmente chamou, separou para o seu ministério, eles deixaram marcas profundas. E a gente não pode sair de um lugar como pastor e não ver algo diferente. Eu posso dizer a vocês, em nome de Jesus, que todo lugar que o Senhor me levou, aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Posso garantir a vocês, porque uma marca que a gente tem na vida é orar, é buscar a face de Deus. Eu até tenho dito, se você não vê o homem de joelho, não acredite nele, seja ele quem for. A marca do nome de Deus tem que ser primeiramente aquele que busca a face de Deus, porque está escrito que ninguém recebe nada se não pedir. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus, uma pessoa que busca a Deus, ele tem a visão correta. Deus mostra os caminhos que a pessoa deve andar. Quero parabenizar esse ministério, porque eu sei que o pastor não faz nada sem realmente o apoio dos irmãos. Deus abençoe, agradeço muito por estar com vocês aqui nessa oportunidade. Queridos, eu pedi ao pastor para que ele me compreendesse que o texto que eu vou trazer aqui nessa noite, a mensagem que nós vamos trazer, ela não diz diretamente respeito à família. E essa palavra está tão forte no meu coração que eu não pude nem tive coragem de mudá-la, de buscar uma outra palavra. Confesso a vocês, porque eu tinha certeza do que Deus queria falar com essa igreja aqui nessa noite. De forma, queridos, que antes de começar a ler o texto, eu queria lembrar a vocês o seguinte:
O que o pastor Josué começou a dizer, esse projeto de família é algo muito importante. A igreja, duas coisas Deus tem uma atenção especial na terra hoje. Vou repetir para você entender. Tem duas coisas que Deus dá uma atenção especial hoje na terra. Quais são essas duas coisas? A primeira é a igreja. A igreja, porque a igreja hoje é o Israel de Deus. E a outra coisa é aquela nação de Israel lá, porque Deus tem uma promessa com aquele povo, de forma que todo mundo sabe que a existência de Israel é um milagre. Porém, queridos, deixe-me dizer uma coisa: a família, ô pastor, não é a família? Por favor, entendamos uma coisa: a família, irmãos, não é um projeto eterno. A igreja é, mas a família não. Deixe-me ajudá-los. No céu, quem aqui vai me garantir que vai viver ao lado da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos? Uma certa vez a minha esposa chegou para mim e disse assim: quando chegar no céu, eu quero ficar perto de você, perto de Ari, perto de Abel e perto de Samuel. Eu fechei a cara para ela assim, bem forte. Aí ela não entendeu. Por quê? Eu falei: não, você não entendeu nada. No céu não vai ter esta realidade. Segundo a Bíblia, no céu, como nós seremos? No céu nem se casa, nem se dá em casamento. Nós seremos como os anjos. Então casamento não é eterno. Casamento só é para a terra. Casamento é uma ferramenta que Deus utiliza para um propósito que Ele tem. Para exemplificar, essa coluna que vocês estão vendo aqui hoje, para ela ficar dessa forma, foi colocado um taipar, tábuas, para que pudesse receber o ferro e o concreto. Depois que ela ficou pronta, se tira o taipá e ela fica bonita assim. Assim também é o projeto de Deus com relação às pessoas. Deus, na verdade, queridos, não vai levar nenhum papai, nenhuma mamãe, nenhum marido, nenhuma esposa para o céu, porque isso, na verdade, esses títulos são, na verdade, parte de um projeto que Deus estabeleceu para alcançar aquilo que é eterno. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, entendamos isso. Outra coisa que eu acho importante falar sobre família, que eu queria que até que os irmãos, toda vez que alguém fosse ministrar sobre família, ficasse pensando nisso. Irmãos, nós temos na Bíblia algumas coisas que são modelo. E é um modelo você deve usar para fazer aquilo que o modelo mostra, o modelo quer que você faça. Por exemplo, Deus, para Noé fazer a arca, Deus deu o quê? Deu o modelo para ele. Deus deu as dimensões. Deus falou que tipo de madeira ele devia usar, como fazer, o que é que ele devia fazer, com quantos compartimentos. Aí o que acontece? Quando Deus fez com que Noé entrasse, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, você veja que através da arca a família se salvou. Mas eu pergunto a vocês: e depois, quando o dilúvio passou, para que mais a arca? Para que mais a arca? A arca não servia mais para nada. O próprio Noé destruiu, quebrou toda a sua cobertura para que as aves pudessem voar. Não servia mais para nada, porque veja que a arca foi importante para salvar, mas depois ela não cumpria mais o propósito. Com relação à família, por favor, preste bem atenção. A família que Deus criou na terra, a primeira família, ela é modelo para todas as outras. Eu queria até que você dissesse assim: misericórdia. Mas a família de Adão e Eva é modelo para todas as famílias que podem existir na terra. Aí você: ô pastor, eu preferia outra família. Por favor, a primeira família, quem criou Adão? Foi Deus. Quem criou Eva? Foi Deus. Quem deu Eva para Adão? Foi Deus. Então tudo estava na direção de Deus. Agora eu pergunto a você, em nome de Jesus: deu tudo certo naquela família? Deu tudo certo? Não. Aconteceu até tragédia. Quem lembra? Caim matou Abel. Mas mesmo assim, a família de Adão é modelo. Por quê? Porque Adão e Eva
se salvaram. Pode ter certeza, quando você chegar no céu, você vai se encontrar com Adão e Eva. Eu só não vou encontrar com lá, e vocês sabem muito bem, é com Caim. Caim não, mas Abel foi para o céu. A família de Sete se tornou uma geração para cumprir a promessa de trazer o Salvador a este mundo. Então, em nome de Jesus, acredite nisso. Irmãos amados, o inimigo nunca vai conseguir destruir o projeto de Deus, porque Deus, na verdade, se comprometeu e está com o seu projeto até o fim. Amém, queridos? Então eu dei essa palavra de introdução, mesmo que vou mudar bem a direção agora, mas eu queria muito que você tivesse essa certeza. Irmãos, por favor, outro dia encontrei um jovem, aí ele disse assim para mim: pastor Edilson, eu vou me casar. Eu disse: parabéns. Ele disse: só que eu não quero casar na igreja, a gente vai casar somente um crente. Ia casar com uma crente. Ele disse que ia casar somente no civil. Aí eu falei: por que, rapaz? Por quê? Não, pastor, a gente está com um projeto aí, a gente vai colocar uma lanchonete, e se a gente gastar muito no casamento, a gente não vai conseguir montar a lanchonete como a gente deseja. Aí eu falei: ô meu jovem, você nunca leu a Bíblia no casamento de Adão e Eva? Aí ele disse: por que, pastor? Eu falei: rapaz, pelo amor de Deus, casamento não pode ser feito só no fórum, não pode, porque não é completo. Tem que fazer no fórum, ou com a administração do fórum, mas tem que fazer também com o pastor, porque o casamento de Adão e Eva, quem fez? Foi Deus que fez. Agora eu pergunto a você: Deus é pastor, sim ou não? É. Deus é juiz, sim ou não? Então Deus, como juiz, fez o civil e fez o religioso. E Adão ficou tão satisfeito que olhou e disse: essa aí é a mulher. Achou tão linda que chamou de Miss Universo. Por quê? Só tinha ela mesmo, tá vendo? Não dava para poder, não é? Mas eu queria, em nome de Jesus, que você entendesse isso, pelo amor de Deus. Outra coisa interessante, querido, outra coisa interessante é que tem gente que pensa que pode ser feliz com mais de uma mulher. Mas eu quero que você entenda: não teve um homem na Bíblia, por mais crente que fosse, que foi feliz com mais de uma mulher. Me mostre. Depois do culto, me procure. Se você, pela graça de Deus, já lhe abriu 36 vezes e já estou indo para 37. E nunca encontrei um homem, por mais crente que ele fosse, que conseguiu ser feliz com mais de uma mulher. Porque Deus, quantas mulheres Deus deu para Adão? Só deu uma. Então o homem só pode ter uma mulher, e uma mulher só pode também ter um só homem. O que passa disso é de procedência. Não dá certo. Não dá certo. Deus não tirou duas costelas, tirou uma só. E não tirou de um órgão, de um osso das costas, não, do lado. Porque algum tempo atrás se entendia assim: atrás de um grande homem existe. Não, atrás de um grande homem não. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. É assim, Deus colocou do lado. Então nós temos muita coisa a falar sobre essa situação. Porém, querido, eu peço permissão ao pastor e a todos vocês que estão aqui para falar algo que Deus propôs no meu coração para falar. Eu quero agora, mesmo sentado, por favor, não precisa ficar em pé, abra sua Bíblia comigo. Evangelho que escreveu São Marcos, no capítulo 3, apenas 6 versículos nós vamos ler, e você vai ver a importância desta palavra para nós aqui. Capítulo 3 do Evangelho que escreveu Marcos. Querido, pela graça de Deus, sou professor de teologia, e eu gosto sempre de ajudar os irmãos com relação a isso. Tem gente, querido, que fala assim: Evangelho de Marcos. Tem até algumas Bíblias que deixam transparecer isso, mas Evangelho, Marcos não tem Evangelho, e não existe 4 Evangelhos, existe apenas um, é o Evangelho do Senhor Jesus.
Agora, Evangelho de Jesus segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Marcos, Evangelho de Jesus segundo Lucas e Evangelho de Jesus segundo João. Então é para a gente não dizer muitas vezes sem consciência com relação à palavra do Senhor. Outra coisa aqui, queridos, capítulo 3, eu vou ler esse texto. Agora, se você não prestar atenção, você não vai entender. Entenda, mesmo você lendo, você pode não compreender o que realmente o texto está dizendo. Preste atenção. O texto diz assim: e outra vez. Quando a pessoa fala e outra vez, é porque já houve uma primeira. Então, e outra vez entrou na sinagoga. E estava ali, quem entrou na sinagoga? Jesus. E estava ali um homem que tinha uma das mãos seca, mirrada, seca. Seca é um termo mais assim, mais compreensível. Falar mirrada alguém pode não entender. Seca. Então, esse homem não mexia com essa mão. Ele tinha dificuldade, essa mão dele estava completamente paralisada, seca, sem vida. O texto diz assim, mais uma vez: e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca, mirrada. Versículo 2: e estavam, olha quem é que estava, olha só, e estavam observando, alguém estava observando Jesus, de olho em Jesus, se curaria no sábado. O incrível, pastor Josué, é que esse homem sabia que Jesus curava e queria que ele até curasse. Incrível, tem gente que até tem dificuldade para crer que Jesus cura. Estes observadores aqui sabiam perfeitamente que Jesus tinha poder e tem poder para curar. Agora, se eu quero ver ele curar, sabe por quê? Porque hoje não pode ter cura. Hoje não pode curar. Se ele curar hoje, se ele fizer uma cura hoje, nós vamos acabar com ele. Vou ler o texto mais uma vez para você ver que eu estou dizendo a pura verdade. E estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. Nós vamos acabar com o ministério de Jesus se ele curar hoje aqui. Era isso que ele estava dizendo. Versículo 3. Agora olha só o que Jesus faz. E disse ao homem, foi Jesus que disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te. Gente, eu quero até adiantar alguma coisa aqui, porque eu não sei como é que nós vamos lidar com essa situação aqui. Mas olha só, hoje Jesus vai fazer milagre aqui sem depender de fé. Sem depender de fé. Jesus vai fazer milagre aqui hoje sem depender de fé. Agora, pastor, sem depender de fé e não outra coisa? Não, vai depender de uma outra coisa, não fé. O que? Obediência. Porque se eu disser para uma pessoa assim, por exemplo, para esse irmão aqui, irmão Jânio, não é? Irmão Jânio, fique de pé. Aí ele ficou sentado. Ele não me obedeceu, mas agora eu vou falar para ele que talvez ele não entendeu, né? Eu vou falar de novo. Jânio, fique de pé. Então ele agora obedeceu. Muito obrigado, o senhor é uma pessoa obediente, eu sabia disso. Você não resistiria uma segunda vez, não é? Mas não, Diego, eu só queria que você percebesse que é justamente isso aqui. Olha só, Jesus chegou para aquele homem e disse assim: olha só, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para. Irmãos amados, eu já vou até dizer, vou logo anunciar aqui, eu vou chamar pessoas aqui nesta noite para frente. E se você vier, você vai ter que reconhecer que você está numa situação difícil. Você está numa situação de vexatória. Se você vier, você vai denunciar para todo mundo que você não está bem. Estou fazendo assim para complicar mesmo, porque se tu vier, vai ser assim: pastor, vou passar vergonha,
Eu vou perguntar uma coisa aqui que é muito, para mim, é fundamental. Deus faz alguém passar vergonha? Não, nunca faz. Parece que é. Parece que tem hora que a gente faz umas coisas que parece que a gente vai passar vergonha. Mas Ele não deixa a gente passar vergonha. Você vai ver por quê. Amém, querido? Amém. Ouçam mais uma vez. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Aí agora é só versículo 4. E perguntou-lhes, perguntou para quem? Para aqueles que estavam observando. E logo eu falo quem eram eles. Para aqueles que estavam observando, esperando Jesus fazer o milagre. Olha só. E perguntou-lhes: é lícito, eu vou trocar essa palavra lícito, é certo no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? A pergunta não é difícil. Tem hora, irmãos, que ele faz uma pergunta fácil e a pessoa não responde, por incrível que pareça. Não foram poucas as perguntas que Jesus fez. O seu ministério, muitas vezes Jesus interrogou as pessoas. Que dizem os homens ser o filho do homem? Ele perguntava isso aos discípulos. E Jesus, ele é a única pessoa que faz pergunta sem querer que alguém lhe ensine alguma coisa. É o único que pergunta, sabe, para saber se a pessoa sabe, mas ele sabe o que está perguntando. Amém, querido? E aí Jesus então pergunta para aqueles homens: é certo fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Qual é o certo? Agora vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta. Se houve resposta, por favor, olha só, versículo 4, a última expressão. E eles, o quê? E eles, ô irmãos, eu vou dizer uma coisa, perguntar aqui a vocês, eu quero que vocês me ajudem, porque isso vai ajudar na compreensão do texto. Se Jesus está fazendo uma pergunta, é para responder sim ou não? Sim. Pergunta para se responder. Eu mesmo, por exemplo, eu posso dizer a vocês podem fazer qualquer pergunta que eu respondo. Aí, pastor, qualquer pergunta, porque não sei também a resposta. Então eu falo quando eu não sei, estou respondendo. Mas na verdade, o que eu quero que você entenda, por favor, em nome de Jesus, eu quero que você entenda que você não pode nessa noite ficar calado. Nessa noite você precisa responder, porque Jesus está perguntando alguma coisa para nós. Você vai responder amém, querido? Amém. Espero que você faça melhor do que aqueles ali fizeram. Amém. Agora, irmãos, olha outra coisa interessante aqui, por favor. Versículo 5. Depois que eles ficaram calados, como foi que Jesus reagiu? Olha só. E olhando para eles em redor, com o quê? Indignação, com raiva. Ficar calado é deixar Jesus com raiva. Jesus olhou para as pessoas ali, e as pessoas com a boca trancada, e Jesus dizendo: não vou responder não, é? Vai ficar de boca calada, é? Olhando para cada um deles. Agora, Jesus só sente raiva? Graças a Deus que não. Mesmo que Jesus está com raiva de você, ele tem outro sentimento, ó. A gente quando está com raiva de alguém, irmãos, a gente anula a pessoa, a gente quer matar, quer destruir, quer condenar, quer jogar na prisão, quer fazer alguma coisa, um mal, quer beliscar, quer bater, quer puxar o cabelo, quer fazer alguma coisa. Jesus não é assim. Jesus fica com raiva da pessoa. Agora olha só o versículo aqui, ó. Versículo 5. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se. Jesus não tem raiva de você propriamente, ele tem raiva da sua atitude. A gente não tem raiva da pessoa. Jesus tem raiva da atitude da pessoa, porque Deus ama o homem e provou o seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos dele, e ele já nos amava. Então Jesus estava indignado com o quê? Com atitude, mas já amando as pessoas. Condoendo é sentindo dó. Condoendo de quê, queridos? Por favor. Condoendo-se da dureza do seu. Irmãos, se é uma coisa que não pode ver, é crente com o coração duro. Uma pessoa no mundo ter o coração duro, isso é normal. É normal. Porque a Bíblia fala que só quem troca um coração de pedra para um coração de carne é o poder de Deus. O
mundo endurece o coração da pessoa. É por isso que essas pessoas aqui estavam com o coração, porque estavam influenciados pelo mundo e não por Deus. Porque Deus não tem coração duro. Deus não suporta nenhuma lágrima que você derrama no seu rosto. Deus já está se voltando diretamente, movendo a sua mão para responder com oração. Agora, irmão, crente do coração duro, por favor, eu disse a vocês que aquelas pessoas acreditavam que Jesus podia curar. O versículo 5 diz assim: olhando para eles de redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, mais uma vez Jesus falou com o homem da mão seca: estende a tua mão. Foi a ordem de Jesus. Você não pode, porque a doença, o problema que você tem lhe impede, mas agora eu ordeno você, estende a mão. E o texto diz aqui, por favor, preste bem atenção, isso aqui é um texto muito importante para a meditação nossa. Olha só, o texto diz: e ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão. O que é restituída, queridos? Por favor, quem pode dizer? Quando uma coisa é restituída, significa que deu de volta. Uma coisa que a pessoa antes tinha e perdeu. Aí Jesus então devolveu. Então isso mostra que ele antes era são. Mas quem sabe um fogo, um acidente, endureceu a mão daquele homem e aquele homem ficou daquele jeito. E Jesus entrou aqui hoje para restituir alguma coisa que você perdeu. Alguma coisa que você perdeu, Jesus quer devolver para você aqui nessa noite. Agora tem uma outra coisa linda aqui que você não pode passar desapercebido, por favor. Ele, quando restituiu, a Bíblia diz assim: sã como a outra. Eu vou agora partir para a escola dominical. Deixa eu ver quem é que está vindo para a escola dominical. Isso aqui é assunto de escola dominical. Quem lembra aqui de Naamã? Por favor, levanta a mão. Naamã. Jesus. Aquele Ciro, né? Naamã. Aquele homem, ele tinha uma doença. Qual era a doença? Lepra. Aquela lepra, irmãos amados, era o mal que aquele homem tinha na vida. E a Bíblia diz que Deus curou aquela lepra quando ele deu 7 mergulhos no rio Jordão. Mas na 7ª vez que ele desceu na água, mergulhou, e quando ele levantou, o que está escrito na Bíblia a respeito da pele dele? Que a pele se tornou como pele de criança. Deus fez uma obra tão grande que onde tinha lepra, a pele ficou como pele de... Agora essa aqui não. Essa aqui diz assim, ó, por favor: sã como a outra. Então ficou do mesmo jeito. Ele olhava para essa mão aqui, olhava para cá, e não tinha o quê? Diferença. Aí lá na Naamã tinha um significado diferente desse. E nessa noite você precisa saber por que foi feito igual. Jesus foi ter feito melhor. Não podia? Porque ele sempre pode fazer melhor do que a gente pede e pensa. Mas ele fez igual, porque ele quer falar alguma coisa com alguém aqui nessa noite, diretamente. Agora, queridos, depois do milagre, o que a gente espera? Porque se você perguntar assim: ô Miriam, você acredita que o mar vai abrir? Ela ia dizer: sinceramente, não. Agora, quando o mar abriu, o que aconteceu? Ela ficou tão alegre que começou até a dançar. Entrou no reteté, que foi uma maravilha. Ainda puxou um pandeiro e os outros acompanharam, sim ou não? Diz assim que as mulheres acompanharam. Irmãos, o que a gente espera quando a gente vê um milagre? Que as pessoas que estão vendo o milagre sejam motivadas a crer e receber a bênção e ficar felizes pelo que Deus fez. Agora, qual foi o resultado desse culto aqui? Qual foi o resultado desse culto aqui? O povo estava ali, estava com o coração duro, ficou com o coração mole. Irmãos, pelo amor de Deus, tem gente, a gente tem que dizer isso. Tem gente que vem para a igreja, e aí alguém fala assim: e voltou do mesmo jeito que entrou. Não. Nunca volta do mesmo jeito. Ou volta melhor, ou volta pior. Porque tem gente que pensa que vem aqui na igreja: se eu não ganhei, também não perdi. Perdeu.
Porque na igreja não se perde nada, não deve se perder nada. Na igreja tem que se ganhar, porque quem está aqui é aquele que pode nos dar toda a vitória. Alguém aqui que torce para algum time, quem sabe, o seu time não ganha todo dia. Aí você um dia que pega, eu não esperava, eu podia perder. Mas com Jesus não, com Jesus é vencer ou vencer, vencer ou vencer, vencer ou vencer. Segundo a Bíblia, nós somos mais que vencedores. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você não pode perder, porque você está com aquele que é chamada a nossa vitória. Paulo fala sobre Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória, a vitória. Não é assunto para hoje, é a vitória. Que a gente não sabe essa expressão tônica do verbo grego aí, que Paulo usou. Essa expressão é tão forte, irmão, é uma vitória completa. Não é só a vitória de uma cura, não é a vitória completa. Jesus nunca dá vitória pela metade, sempre é completa. Amém? Agora, por favor, vamos ver agora o resultado do culto. É triste ler um versículo como esse. E tendo saído, agora a gente já sabe quem é que estava no culto olhando Jesus, olha só. E tendo saído os... Querido, eu não posso passar, ler a palavra fariseu e não falar nada, tem que falar. Por quê, pastor? Irmãos amados, em Israel, no tempo de Jesus, tinha algumas religiões. Como hoje. Hoje aqui em Canto dos Salles, quantas religiões não tem? Aqui tem até ateu, não tem ateu? Todo ateu. Tem pessoas que sabem que hoje o ateísmo é reconhecido como religião? Porque quando a pessoa não adora Deus, tem que adorar alguma coisa. O ateu adora até a si mesmo, mas tem que adorar alguma coisa, porque Deus criou o homem com instinto de adoração. Ou você adora a Deus, ou vai ter que adorar alguma outra coisa, mas tem que adorar. Adora um time, um ídolo da música, adora um político, não, todo mundo tem uma inclinação, porque isso foi Deus que deu. Agora, por favor, fariseus, eu estava aqui dizendo, quem eram os fariseus? Tem fariseus hoje na igreja? Olha a pergunta. Tem fariseu hoje na igreja? Você conhece ou você é um? Pode ser para você, e o senhor também não é um? Não, pastor. Você pode dizer também para mim. Isso aqui não é só para você não, para mim também. Não é assim? Porque o fariseu, uma característica do fariseu, sabe o que é? É que ele quer que todo mundo saiba que ele é o que ele diz ser. Se o fariseu entrasse aqui nessa noite, todo mundo ia saber que ele era fariseu. Você já viu uma religião que aí o povo anda na rua? Quando anda na rua, você já sabe, mas lá é aquela religião. Porque a roupa dele denuncia. Pelo amor de Deus, querido. Será que a pessoa vai te conhecer pela roupa que você tem? Aí eu vou andar agora com um chapéu assembleano, para todo mundo saber que eu sou da Assembleia. Está certo isso? Está certo isso? Eu pergunto a vocês, por favor, respondam para mim. Quando as pessoas quiserem identificar Jesus, perguntou, Judas quis trair Jesus, aí os opositores de Jesus, como é que a gente vai saber quem é ele? Aí Judas falou assim, é o mais bonito. Foi assim? Não. É o mais gordo? Não. Mais magro? Não falou nada disso. É aquele que se veste melhor. Não. Ele era tão semelhante aos outros que foi identificado com o quê? Com o beijo. Aquele que eu beijar, ele era tão parecido com os outros que foi o beijo que identificou. Então Jesus não era reconhecido pela aparência. Deus nunca se enganou com a aparência, porque Deus olha para o coração. Deus te abençoe. O coração. Deus está olhando o teu coração aqui nessa noite. Você pode ter falado alguma coisa, pode ter cantado alguma coisa aqui, pode ter participado de um grupo, mas Deus olhou para o teu coração. Lembra de Ana? Quem é que dizia que Ana era crente? Nem o sacerdote achava que era crente, achava que era mulher bêbada, uma mulher de Belial. Mas mulher, como é que você vem na igreja bêbada, mulher? A mulher, daquele jeito lá,
falar, mas não conseguia falar, parecia uma bêbada, e a mulher estava chorando ali, sem conseguir falar a palavra nenhuma. Mulher, aparta do teu filho, mulher. Como é que você fica assim na igreja? Não, meu senhor, não tem a tua filha com a filha de Belial. Eu estou aqui me derramando diante do Senhor. Oh, era adoração que somente Deus sabia. E quando o sacerdote identificou, disse à mulher: se isso aí é adoração, pode levantar e vai, porque Deus já te ouviu. Deus já te ouviu e vai te dar a vitória. E a mulher ficou feliz e foi para casa com a bênção e com a vitória que o sacerdote entregou. Fariseu, irmão, ele acha que o paletó e a gravata vai dizer que ele é. Tem gente, irmãos, que estão se... Irmão, não é errado, pelo amor de Deus. Eu morei numa cidade em que uma irmã chegou para mim assim e falou: pastor Edilson, eu tenho condição de vestir os melhores vestidos que eu quiser. Falei: pois não, irmão, graças a Deus por isso, Deus me deu condição. Agora eu não trago esses vestidos para a igreja porque eu não quero humilhar as irmãs. E aí? Não pode coisa dessa. Diz que ela vinha simples para não humilhar as irmãs da igreja. Eu falei: ô irmã, a senhora está enganada. As irmãs da igreja chamam a senhora de mão de vaca. As irmãs da igreja sabem que a senhora tem condição. Irmão, rico deve vestir como rico, pobre tem que vestir como pobre. É assim que acontece. Porque se o povo quiser vestir como rico, também não está certo, não está. Porque o povo vai começar a duvidar de você, se você está pagando essa roupa, ou está no SPC, no Serasa, e alguma coisa mais. Pelo amor de Deus, não compra o que tu não pode comprar, mas compra o melhor, aquilo que você tem condição, e Deus vai ser glorificado naquilo que você fizer. Deixa eu perguntar aqui só para ver se alguém entendeu isso. Salomão se vestia como? Simples? Não, segundo a Bíblia, ele vestia com toda a sua glória. Ele podia. Se Deus deu a você condição, pelo amor de Deus, use a condição. Mas se alguém ficar invejando, não vai ficar não, porque quem deu foi Deus, e Deus vai inspirar outras pessoas para fazer a mesma coisa que você faz, para ter o direito que você também tem, porque o Deus que deu a você pode dar a qualquer um. Amém? E você que tem pouco, irmão, não fica triste não. Seja fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Tem que ser assim. Foi assim que Jesus ensinou. Agora, fariseu. Tinha outro aqui, irmão. Não foi só fariseu não, tinha mais gente aqui envolvido nessa situação. 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos. Quem é que sabe, quem conhece essa religião chamada herodianos? Herodiano, irmãos, é uma religião política, que ela está falando o nome do político, Herodes. Por que herodiano? Porque quem reformou a casa de Deus, que estava toda cheia de fendas, quase destruída, foi Herodes, para agradar os judeus. E por conta disso ele criou uma religião. Aí colocava quem ele queria. Então o povo era chamado de herodianos. Então é uma religião politizada, onde a maior autoridade era a autoridade política. Nós estamos numa época boa para falar sobre isso, porque a gente tem que ter cuidado, irmão, pelo amor de Deus. Qual é a maior autoridade aqui? É política ou espiritual? Se entrar aqui a maior autoridade desse país, secularmente falando, e esse pastor aqui, quem é a maior autoridade aqui? É o pastor. Tem gente que não lhe dá o valor que Deus colocou, mas todo mundo deve saber que a maior autoridade é a autoridade espiritual. Irmãos, é tão um homem que Deus coloca na frente, que Deus permite chegar na frente, é uma coisa tão séria, que o homem que profetizou a morte de Jesus era um sumo sacerdote. Não era nem crente em Jesus, não era nem obediente a Deus, mas era sacerdote. Foi colocado lá. Ele abriu a boca e disse que era mistério que Jesus morresse
pelo povo do que o povo morrer por causa de um homem. E aí diz que era Deus falando na boca dele, porque Deus tem compromisso com as autoridades, porque as autoridades são constituídas por Deus. Pelo amor de Deus, querido, não adianta nada. Tem gente falando mal do prefeito, mal do vereador, mal do senador, mal do presidente, pelo amor de Deus, não adianta você falar mal. O certo é você orar. Você ora, meu Deus, converte aquele coração, toca naquele coração, Deus, move aquela vida, e o milagre vai acontecer, porque ele precisa da sua oração. Porque quando ele é uma bênção, você também é abençoado. Mas quando ele é um filho do diabo, você vai sofrer a consequência, porque tudo que ele fizer vai ser mal para você. Então, olha só quem é que estava lá, querendo que Jesus curasse para poder condená-lo. E como foi que eles saíram? Como foi que eles saíram da igreja, da sinagoga? Olha só, e tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele. Eles estavam contra Jesus, procurando ver como iam matar Jesus. Agora, deixa-me ver se tem alguém que tem coragem de dizer aqui. Qual é o propósito da religião? Só quando a pessoa só é religioso, é fazer bem ou fazer mal? Se a pessoa for só religioso, ele só pensa que só faz mal. A pessoa tem que ser mais do que religioso. Só religioso. Por exemplo, só para você entender isso, quando eu chegar no céu, aí está lá um anjo na porta do céu. Estou apenas dando um exemplo, fazendo uma ilustração. Chega na porta do céu, aí o anjo disse: você quer entrar? Eu quero entrar, estou aqui para entrar. E qual era a sua credencial? Aí eu tiro a carteirinha de pastor da Assembleia de Deus. Aí o anjo disse: da Assembleia de Deus? Pode passar. É assim? Como é que está escrito lá? Bem-aventurados que lavaram. Lá só entra quem tiver a sua vida lavada, redimida no poder do sangue do Cordeiro de Deus. Quem morreu na cruz não foi a Assembleia de Deus, não foi a Igreja Católica, não foi a Adventista, não foi os mormons. Quem morreu na cruz para nos salvar foi Jesus. É Ele que disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Nossa fé não está na Assembleia. Deus criou a Assembleia, Deus fez com que a Assembleia existisse, mas não para a gente confiar nela, porque eu só estou na Assembleia até o dia que ela for a Assembleia de Deus. No dia que tirar Deus da Assembleia, eu caio fora. Ou o senhor fica? Qual o valor da Assembleia? É porque é de Deus. No dia que tirar Deus, eu caio fora, porque eu quero é Deus, eu quero é Deus. Quem quer Deus também? Quem quer Deus também? Isso, eu quero é Deus. Valor dessa Assembleia aqui, porque aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está o Espírito Santo, e ele não pode sair da igreja. Amém, querido? Agora, queridos, como eu quero muito ser fiel, o pastor foi muito bondoso comigo, para me dar um tempo expressivo. Agora eu quero justamente propor a vocês uma coisa aqui muito séria. Vocês lembram que Jesus, quando aquele homem estava, preste bem atenção, quando Jesus entrou na igreja, entrou um poder, entrou a bênção, entrou a vitória. Mas entrou na igreja porque um homem com um problema. Entrou um homem com um problema, um homem com necessidade. Então não é errado você vir para a igreja com a sua necessidade, não. Se tem um lugar que você deve trazer tudo que você tiver na sua vida, pode trazer para cá, porque Jesus é poderoso para fazer uma obra na tua vida. Porque quando chega aqui, as coisas velhas ele joga fora e tudo se fez novo. Aquele homem entrou ali com a mão toda feia, esquisita, mas quando ele entrou, ele ficou com vergonha. É assim, toda pessoa que tem alguma coisa na sua vida diferente dos outros, fica com vergonha. Se eu começar a contar aqui, você não pode imaginar como o povo faz para poder enganar os outros, para o povo não ver. Eu conheço um irmão que é bem gordo, aí ele usa umas roupas, e a roupa dele faz tudo para o povo não ver a gordura dele. Todo jeito, ele está conversando com ele está puxando a camisa para não ver a banha. É a maneira de poder, porque se ele não esconder, ele se sente mal. A pessoa quando é magro, já observou que ele fica todo assim, enchendo a barriga, para ver se o povo vê alguma coisa que ele não vê, não é? Porque se ele não pode,
Outro dia desse mesmo, eu fui numa pregação, o dirigente, irmão, tinha quase 2 metros de altura, imagina eu, perto desse homem. Aí o homem ficou todo, ele ficou com tanta pena de mim, na hora de tirar a foto, ele ficou embaixo, e eu fiquei em cima do público, eu fiquei na altura dele. Eu fiquei numa felicidade, só que parecia que eu era, na verdade, o homem era bem mais alto do que eu. Vocês estão vendo que sempre quando a pessoa tem alguma coisa inferior ao outro, ele procura esconder. Quando esse homem entrou na igreja, ele ficou onde? No canto, escondidinho lá, com a mão toda lá, ó, debaixo do paletó, ou da roupa que ele tinha lá, ninguém via a mão, mas Jesus vê. Você pode esconder até do irmão, da irmã que está ao seu lado, mas Jesus está vendo o teu problema aqui nessa noite. E Ele sabe tanto que vai chamar você aqui na frente. Irmãos amados, quando Jesus viu o problema, Jesus chegou, fez uma pergunta antes. Gente, é certo fazer no sábado o bem ou fazer mal? Vamos identificar isso aí. Quem entrou ali para fazer o bem? Jesus. Quem entrou ali para fazer o mal? Os religiosos. Quem entrou ali para salvar? Jesus. Quem entrou para matar? Os religiosos. Gente, pelo amor de Deus, que coisa forte nós estamos dizendo aqui nessa noite. Que realidade tão dura nós estamos falando aqui. Como é que uma pessoa que se diz religioso, ele quer fazer o mal, porque ele não queria que aquele não fosse curado. E se aquele não fosse curado, ele queria usar aquilo como um instrumento para condenar aquele que o curou. É que pode. Aí Jesus, quando perguntou para aqueles homens e eles ficaram calados, por favor, eu disse aqui a vocês que quando Jesus te faz uma pergunta, você precisa responder. Se você responder errado, Jesus conserta, Jesus ajuda. Por exemplo, um dia Jesus chegou para um homem e o homem apresentou o filho dele, que era endemoniado. O filho era endemoniado. E a gente, quando o demônio viu Jesus, caiu no chão, ficou espumando lá. E Jesus podia correr para cima do endemoniado para repreender o demônio? Não. Jesus foi conversar com o pai. Aí Jesus chegou para o pai assim e falou: quanto tempo tem que isso sucede? Aí o homem disse assim: desde a infância. Toda vez que esse menino, o demônio pega ele, joga no fogo, joga na água e quer matar esse menino. Só solta quando deixa ele quase morto. Já ficou tão assim chateado. Ô geração incrédula, quanto tempo eu vos sofrerei ainda? Porque o que mais agrada a Deus é fé, né? Mas quando a pessoa não tem fé, ou coisa que desagrada a Deus, coisa que ofende Deus. Aí Jesus falou assim, quando falou com ele só a respeito da situação, aí ele virou para Jesus e falou assim: se tu pode fazer alguma coisa, faz e ajuda-nos. Se tu pode fazer. Jesus devolveu o sim na hora. Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Jesus pode. Você precisa crer nele para receber a sua bênção. E aí, meus amados, eu estou chamando a atenção de vocês justamente para isso. Quando Jesus identificou os que não estavam ali realmente para poder fazer, para que estavam ali querendo ficar calado, não queria se posicionar, sabe por quê? Porque tem gente, irmão, que não fala nada do culto. Ele não é capaz de chegar depois do culto e perguntar: ô pastor, o senhor pregou isso? E eu não creio assim, pastor, me ajuda aqui. Eu não entendi bem o que o senhor pregou, ou eu tenho que estar falando. Isso é uma maneira correta, o pastor vai ver a sua fé e vai tentar me ajudar. Agora tem gente não, chega em casa, vai conversar com os outros, é o que acontece, sai para conversar com quem não devia conversar. Pelo amor de Deus, querido, não faça isso. Faça como, vocês imaginaram se aqueles homens caíssem de joelho diante de Jesus e acreditassem no poder de Jesus, olha como aquele culto ia terminar. Mas não, saíram e ficaram fazendo conferência para matar Jesus, para armar cilada para matar Jesus. Não fique em cima do muro, não fique para falar depois. Pelo amor de Deus, você está na igreja, no lugar certo, onde a resposta está aqui, a bênção está aqui, a paz está aqui, a vitória está aqui. Você não pode sair daqui sem essa bênção que Deus tem para te dar. Agora, vamos para o que tanto interessa agora. Jesus chegou para aquele homem e disse assim: fica de pé. Aí ele ficou de pé, mesmo com toda a vergonha, mas ficou de pé.
o meio. Me permita, pastor, fazer essa encenação aqui. Olha o homem com a mão toda dura e vem para o meio. Aí alguém disse assim: olha a vergonha que Jesus está fazendo esse homem passar. Para que não deixou o homem lá para todo mundo ficar vendo esse defeito físico? Ou isso aí está humilhando a pessoa. Alguém podia criticar, mas não era isso. Por que Jesus trouxe aquele homem para o meio? Qual era a intenção de Jesus? Sabe qual era? A intenção de Jesus era fazer as pessoas sentirem dó daquele homem. Moço, gente, olha para o estado desse homem aqui. Esse homem não faz o que você faz. Na hora de vestir uma roupa, olha a dificuldade que ele tem. Na hora de comer, na hora de trabalhar. E você não, você tem as suas duas mãos. Será que você não tem dó? Esse homem veio na igreja, esse homem veio no lugar da bênção. E vocês, na verdade, não estão vendo que eu tenho o poder de resolver esse problema? Você acha que eu não vou fazer alguma coisa, eu não vou ter dó? Enquanto você não quer ter pena desse homem, eu tenho amor por ele. E eu não quero que ele saia daqui sem a vitória dele. Irmãos, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que o Espírito de Deus está tocando no coração para você. Oh Deus, fala, Pai. Oh Deus, usa o pastor, meu Deus. Porque tem pessoas aqui que estão precisando dessa palavra. E você está orando porque você está sentindo a importância dessa palavra que eu estou pregando aqui nessa noite para vidas que estão aqui. E aí, queridos irmãos, por favor, preste bem atenção agora. Olha que coisa interessante. Aquele homem fica aqui, Jesus olha para ver aquelas pessoas não reagem bem, mas Jesus não muda a atitude dele por causa do teu coração duro. Deus continua amando quem precisa, porque Ele ama o necessitado. A Bíblia diz que Ele ouve o necessitado, Ele atende o necessitado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aí irmãos, olha, ele fala para aquele homem assim: estende a tua mão. E aquele homem, irmãos, imagine, está com aquela mão toda aleijada. De repente ele levantou a mão e começou que alegria que aquele homem ficou. Eu estou são, agora olha a mão, aquela felicidade. Oh meu Deus, tem gente, irmão, que não vê isso. Tem gente que não vê a alegria de uma pessoa que vem aqui para sentir o poder de Deus, para sentir uma renovação. Tem gente que não glorifica até quando a pessoa aceita Jesus como Salvador. Tem gente que nem glória a Deus dá. Que coração é esse que você tem? Pelo amor de Deus, chegou o momento, irmão, muito especial deste culto. Não quero dizer que só ninguém é um pastor. Por favor, eu vou fazer um apelo agora, com a permissão do pastor. O apelo é esse: você que tem um problema, você que tem uma necessidade da sua vida, e essa necessidade que você tem lhe deixa abaixo dos outros, você se sente abaixo, e muitas vezes as pessoas dizem que você é menor do que os outros por causa desse problema. O Senhor Jesus quer que você venha aqui na frente nessa noite. Ah, pastor, mas se eu for, todo mundo vai saber que eu tenho um problema. Se você ficar preocupado com quem está sentado no banco, você vai ter problema. Mas se você se preocupar com aquele que está te chamando, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Eu estou convidando aqui, em nome de Jesus, aquele que tem um problema, mas que está ouvindo Jesus. Ele não está exigindo fé, mas está exigindo obediência. Se você tem um problema, venha, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe vocês por estar aqui. Nós não estamos aqui preocupados com quem está pensando o que quer que seja. Nós estamos aqui em obediência à palavra de Deus. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Você que ficar aí, você que tem um problema, se você ficar aí, é como você. Depois você não vai se lembrar, você vai se lembrar que um dia Deus te chamou para resolver aquele problema na tua vida. Deus sabe o problema que você tem, Deus sabe a necessidade que você tem, e vai fazer um milagre nessa noite na tua vida. Deus preparou esse culto, pastor Josué. Não foi somente o Senhor, mas o Espírito de Deus disse para que nós estivéssemos aqui, para que Ele fizesse esse milagre na vida dessas pessoas que estão aqui nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus, vamos. Venha em nome de Jesus. Se você tem uma necessidade, tem um aqui hoje Ele está aqui, você ouviu a palavra dEle, você sabe que Ele vela pela palavra dEle para cumprir, e Ele vai fazer esse milagre na sua vida. Você não tem como pensar que Ele vai deixar você sair daqui sem resolver esse problema na tua vida. Ah, pastor, o problema é grande, não é maior do que o meu Deus, não é maior do que Jesus, e
e Ele vai fazer esse milagre lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só para te ajudar, queridos, lá na cidade, lá em Vitória da Conquista, nós temos um povoado chamado Cabeceira. E lá, uma irmã, ela congrega, não é nem na Assembleia de Deus não, é em outra igreja. E aí ela contou para mim, ela falou: pastor, eu tenho 3 filhas mulheres, e essas 3 filhas mulheres, todas estavam doentes. Eu estava vivendo, quase passando fome dentro de casa, quase passando fome. E aí eu fui para a igreja, naquela necessidade, nem comi bem durante o dia, porque a comida foi tão fraca, mas eu fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, Deus usou um pregador e falou assim: hoje tem uma pessoa aqui na igreja que Deus vai mudar o quadro econômico da vida dessa pessoa. E disse que quando o pastor começou a falar, Deus começou a apontar para ela: é com você que eu estou falando. Você tem alguém que está precisando desta vitória, Deus quer falar com você isso, em nome de Jesus. Essa mulher, querido, só faz, a única coisa que ela sabia fazer bom é quebra-queixo. Isso ela sabia fazer. E aí o Senhor falou, usando aquele pregador: aquilo que você sabe fazer é o instrumento que Deus vai usar para enriquecer você. Ela fez o primeiro caldeirão e foi vender. Do caldeirão, hoje tem uma fábrica lá em Cabeceira. Se eu trouxesse o quebra-queixo para você comer, eu duvido que você comesse no sol, porque é uma delícia. E ela falou: pastor, foi Deus que fez isso. Ela comprou, quando o estrada saiu, ela comprou um zerado e deu para o marido dela, porque Deus muda o quadro. E quando Ele quer fazer, Ele faz, irmão. Ele faz. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E Ele vai fazer na tua vida aqui nesta noite, em nome de Jesus. Seja qual for o problema que te joga para baixo, que te humilha, que te envergonha, Deus nesta noite, Ele vai mudar a história da tua vida. Marca esse dia, marca essa hora, que Ele vai mudar. E o que eu estou falando é tão sério, que Deus, Ele me autorizou, Ele me incumbiu de ficar orando por você essa semana toda que vem, com a permissão do Senhor Jesus. Eu não vou esquecer do seu rosto, eu vou estar orando, eu estou orando para que na verdade você veja a glória de Deus na tua vida, como você nunca tinha visto antes. A minha oração será curta nessa noite, porque Jesus não orou muito tempo não, e eu tenho essa confiança com a autoridade do poder da palavra. Aquele homem tinha a mão mirrada, e eu quero pedir a você agora, orientar você para colocar a mão no seu coração. Isso. Sinta agora, sinta seu coração com essa dor, com esse problema que te amargura, que te ofende, que te humilha, que muitas vezes as pessoas criticam você por causa disso. Olha como você é, olha como você tem isso, aquilo, outro, te chama disso, te chama daquilo, e isso te humilha, isso te ofende, isso te deixa muitas vezes angustiado. É essa mão que está aí no teu coração, vendo essa dor, mas Jesus vai mandar você estender essa mão. Aleluia. E quando Ele ordenar você soltar essa mão, em nome de Jesus, você vai levantar essa mão para o alto, e vai receber a vitória da tua vida, em nome de Jesus. Primeiro eu vou fazer uma oração e depois ordenar a bênção. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Senhor, eu te louvo, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor deu a mim e a todas essas pessoas que estão aqui nessa noite. Agradeço ao Senhor pela vida do pastor Josué, meu Senhor, que o Senhor usou naquela hora para que esse trabalho acontecesse da forma como está acontecendo aqui, porque nem eu nem ele sabia o que o Senhor poderia fazer, embora que nós cremos que o Senhor sempre pode, mas não sabíamos o que o Senhor ia fazer. E aqui, Senhor, estamos para a glória do teu nome, segundo a tua palavra, Senhor, segundo a tua palavra, que é a verdade, que o Senhor vela para cumprir. Eu preguei aqui nessa noite, por isso agora a responsabilidade não é mais minha, é da tua palavra. Por isso eu orientei essas pessoas colocarem as mãos no coração e elas sentissem o drama que elas estão vivendo. Mas agora, meu Deus, como ministro teu, eu quero ministrar sobre essas pessoas a vitória para as suas vidas, assim como o Senhor fez com aquele homem
Nós cremos, eu creio que tu és poderoso para fazer hoje, aqui e agora. Por isso eu ordeno, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Cristo, Filho do Deus vivo, estende a tua mão para o alto e receba, a sua vitória. Rira candarácia, riba candaremanahasuriaia, irinahassuia. Receba o que o Senhor Deus, o que o Todo-Poderoso trouxe para te entregar. Aleluia. Receba, a vitória é tua, e ninguém vai tomar, porque foi Jesus que te entregou, Jesus que te deu. Aleluia. Glória a Deus. Pode baixar sua mão agora em nome de Jesus. Queridos, tem gente que recebeu uma bênção tão grande aqui que eu preciso falar mais alguma coisa. Tem gente aqui que recebeu uma bênção tão grande que eu preciso falar uma coisa aqui. O que é? Eu vou ler a Bíblia para você pensar, para você entender que não sou eu. Olha só. O texto diz assim: e ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Eu chamei a atenção de vocês. Por que foi sã como a outra? Sabe por quê, querido? Porque a bênção que Deus te deu aqui nessa noite não é para você ser maior do que ninguém, é para você ser igual a qualquer um que está aqui. Não é para você ser exaltado, pelo amor de Deus. Você sabe que Deus não gosta de gente exaltada. Deus está te dando uma grande vitória, uma grande bênção aqui nessa noite. É para você glorificar a Deus e você entender que você não é melhor do que ninguém, mas também ninguém é melhor do que você. Em nome de Jesus, você não é menor, você não é maior, mas também não é menor do que qualquer um que está aqui. Em nome de Jesus. Por favor, pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Olha que abraço gostoso ali. Deus te abençoe em nome de Jesus. Isso é muito lindo. A gente está cantando a vitória, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Aleluia, aleluia. Queridos, para entregar o pastor, me perdoe. Eu fui mal além do que o Senhor me deu, mas por favor, só quero terminar fazendo uma recomendação aqui, muito séria. Eu disse que teve pessoas que saíram sem a bênção. No culto aqui, alguém voltou para casa do pior do que entrou, até se unindo com outros para fazer montinho para prejudicar Jesus. Pelo amor de Deus, querido, vigia. Não saia daqui dessa maneira. Saia daqui glorificando a Deus, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus abençoe em nome de Jesus.